Larissa, olha só. Nessa terceira questão, ele quer saber isso daqui, né? Coloca uma lâmpada, então tem uma lâmpada nesse ponto P, e ele quer que você analise aí qual situação seria verdadeira, né? Bom, primeiro, olha para o caso B e D. O caso B e D, eles são muito parecidos, não é verdade? Muito parecidos aí. A diferença deles está o seguinte, ó, perceba que no caso B, quando ela entra aqui na face curva, era para ela sofrer um desvio, porque ela não entra perpendicular, né? E ele não coloca esse desvio, então isso daqui seria um erro, que às vezes em algumas provas a gente passa até desapercebido, tá? Eles colocam e a gente não percebe, mas é um erro, tá? Aqui, perceba que ele não comete esse erro nessa face, mas ele comete na outra, ó. Na outra ele coloca que não sofre desvio, né? Então existem alguns erros aqui na refração. Beleza. Parando para analisar, não pensando nesses erros, perceba que os dois casos são iguais. A lente de bordos finos atuando como lente convergente. Um raio de luz, lembra que na lente convergente, um raio que chega paralelo ao eixo principal, ele converge passando pelo foco? Princípio da reversibilidade. Se você colocar a lâmpada no foco, esses raios vão sair paralelo ao eixo principal. Então, os dois casos é o mesmo. O ponto P se encontra no foco da lente e o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio para nós aqui, certo? Já o caso do item C é um outro caso particular. Primeiro, os mesmos erros, né? Ó, ele não coloca desvio nessas faces aqui. Beleza, desprezando esses desvios, perceba que o raio ele sai de um ponto em comum, converge e volta para um ponto em comum. Isso também é um dos raios notáveis, né? Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo, entra no centro óptico, não sofre desvio. E se entrar pelo ponto antiprincipal objeto, o raio sai exatamente pelo ponto antiprincipal imagem da lente. Esse é um caso que a tua lente funciona como lente convergente também, portanto o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, tá? Então aqui nós temos lente convergente nesse caso, lente convergente nesse caso e lente convergente nesse caso. O caso E. O E, perceba que a lâmpada está ali, os raios entram. De novo, o mesmo erro, ó, não sofre refração na primeira face, mas beleza, vamos passar por cima disso. Só que a gente agora percebe que esses raios estão divergindo. A lente está funcionando como divergente, é a mesma lente funcionando como uma lente divergente. Isso significa que agora o índice de refração dessa lente é menor que o índice de refração do meio, certo ou não? E o caso A? O caso A, perceba que esse raio de luz, aí você vai falar, Piau, ele também não fez a refração nas duas faces. Perfeito. Só que nesse caso, ele não fez a refração em nenhum dos duas faces, e ele está indicando para nós que esse raio não sofre desvio em nenhum ponto quando ele muda do ar para a lente ou da lente para o ar. Perceba que quando ele da lente é maior que o meio, ela é convergente. Quando é menor, é divergente. Quando não é nada, olha só o que acontece. Bom, aqui, Larissa, nós estamos num aplicativo, na verdade é um site, tá? Da Faculdade do Colorado, lá dos Estados Unidos, ó, chama FET, tá? E é gratuito, você pode entrar, pode usar e abusar à vontade dele. Aqui eu estou colocando um feixe de luz. Perceba que aqui embaixo a gente pode mexer no índice de refração dos objetos da lente. E aqui eu posso mexer no índice de refração do meio que envolve a minha lente, tá? Eu vou colocar os objetos aqui com índice de refração igual ao da água. E aí eu vou trazer uma lente que é parecida com aquela que nós estamos vendo, lá é biconvexa, aqui é plano convexa, mas é uma lente de bordos finos, tá? E uma outra que seria bordos grossos, que não tem apresentado nenhum item lá para nós. Então percebe que a hora que você coloca a lente de bordos finos, obviamente o que acontece com ela, os raios chegam paralelo, eles convergem para o foco da lente. Agora olha que interessante o que acontece se a gente começa a mudar o índice de refração do meio, ó. Conforme eu começo a aumentar o índice de refração do meio, essa lente vai ficando menos convergente, ela perde o poder de convergência. Está vendo que o foco está ficando cada vez mais distante? Ela vai perdendo o poder de convergência e quando ela chega com um índice de refração maior que o da lente, essa lente que era convergente passa a ficar divergente. Se eu voltar com o índice de refração menor que o da lente, ela volta a ser convergente. E se eu parar o índice de refração exatamente igual ao da lente, aí o raio não sofre desvio, que é o que está acontecendo no item A.
Certo ou não? E perceba que isso aconteceria também com a lente de bordos grossos, porém o contrário. Quando o índice de refração da lente é maior que o do meio, ela atua como divergente. Quando o índice de refração da lente é menor que o do meio, aí ela atua como convergente. Mas se for igual, aí ela acaba não sofrendo desvio. Isso significa que aqui no item A, ó, ele está representando o que ele fala aqui no texto, ó, uma lente convergente quando está imersa no ar, em seguida imerge-se o conjunto no líquido, cujo índice de refração é igual ao do vidro. Se o índice de refração é igual ao do vidro, significa que a melhor alternativa para nós mesmo é a alternativa A. Fechou? Espero que tenha ficado claro aí. Bons estudos, viu? Até mais.